Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, dessa vez um novo podcast aqui no canal, intitulado Por que Devo Assistir? Esse podcast, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre filmes, séries, alguma coisa assim que seja de interesse da nossa comunidade. E a gente vai conversando sobre esses assuntos aí, como é que eles podem ser úteis nas nossas vidas. Esse vai ser um piloto, então vai depender da aceitação do ouvinte. E a gente vai ver como é que a gente vai fazendo aí, se a gente for fazer. A minha ideia, o que eu imagino é que ele não vai atrapalhar os outros podcasts, mas é mais uma maneira de a gente ter uma diversidade no canal também. Então é isso aí. Aproveitem o podcast e os nossos nomes foram trocados porque a gente gravou isso antes. Então, entendam isso. Falou. Começou bem de qualquer forma. Mas eu queria fazer aquela parte. Como é que era? Enfim, olha que passarinho legal ali em cima daquele negócio. É um passarinho que é legal, mas olha aquele final da hora, tipo um passarinho em cima da. Tá vendo aquela linha ali, ó? Em cima da escola, tem um passarinho em cima, tá vendo não? Ah, mesmo, olha só. Legal, né? Parece que ele morreu ali, isso sim, o bicho tá estático. Tá empalado. Olá amigos, como é que vocês estão nessa... Não sei que horas vocês vão ouvir esse negócio. Não sei se amigos irão ouvir, não sei quem é que vai ouvir esse negócio. Eu sou Ghost, bem-vindos a mais um podcast. Tem que ter um nome, né? Senão não adianta, senão o negócio não flui. Não tem como te chamar de Zé Ruela de novo. Eu tô com aquele meu colega de novo, aquele meu amigão que gravou outro podcast comigo, aqueles dois outros podcasts, mas sempre ele troca de nome. Na última vez era Leon, né? É. Qual vai ser o nome agora? Lucas. Lucas? Perfeito, vai ser Lucas. Em homenagem ao filme que a gente assistiu aqui. Hoje a gente vai fazer uns comentários a respeito de... Não só do filme que a gente assistiu, mas... Nossa, achei que tinha um passarinho aqui. Mas também com respeito a... Ele pega bem no áudio, mas é bom ficar um pouco mais próximo. Vamos aqui então. Então, amigos, se vocês ouvirem um som um pouco externo de rua, é porque realmente estamos de frente da rua e o som vai pegar a rua. Como eu estava dizendo, assistimos um filme chamado A Caça. E agora que eu assisti o filme, o nome do filme faz muito mais sentido. Antes de mais nada, se apresente, Lucas. Cara, não é possível. Eu não sou nada original. Tudo que eu tava fazendo, eu tô fazendo, eu tenho que associar com alguma coisa ali, ó. No primeiro nome era porque eu tava jogando. E agora, ó, spoiler aí, ó. Meu nome aqui é Lucas porque o protagonista do filme se chama Lucas. Pelo menos na versão brasileira, óbvio. Antes de mais nada, temos que comentar que as abrasileiradas do filme, assim não só desse, mas como de outros, continuam excepcionais. Agradeçam os diretores brasileiros pelos abrasileiramentos. O tradutor de estúdio de dublagem é excelente, cara. Merecia um aumento. Uma outra coisa para comentar antes disso é que a gente deveria dar um pouco mais de moral para filmes que não são americanos, amigos. Quer dizer, eu tô parecendo aquele papo cult. Aquele papo não sei o que. Valoriza o cinema nacional. Não, mas... tem coisa legal que não é feita nos Estados Unidos, só pra ficar bem claro. Já outro spoiler, o filme é dinamarquês, tá? Dinamarquês ou sueco, alguma coisa assim. Você quer recomendar o filme? Eu que apresentei, então vamos lá, ó. Tipo assim, o filme eu acabei encontrando num dessas páginas mais subalternas do Facebook, assim, umas páginas mais lúcidas, vamos dizer assim. Demorou um tempinho até eu realmente assistir, mas... Aliás, outra coisa, né? Ele tem no YouTube, o que eu fiquei besta é que ele tem no YouTube. Dubladinho, 1080p, bonitinho, só não tem ASMR, mas... Cara, um negócio completinho lá, vale a pena ver. O nome do filme é A Caça, tá? De 2012. Som de madeira quebrando do Minecraft, tá ligado? ASMR. Enfim.
a gente pode dividir por tópicos aqui, eu acho que é interessante. Antes de mais nada, é bom a gente falar aqui de algo que acontece. Gente, é o seguinte, assiste o filme primeiro, para depois ouvir o podcast se você não quer tomar spoiler. Mas se você acha isso irrelevante, então continua. Eu geralmente não ligo muito para spoiler, mas isso é mais comigo. De qualquer forma, eu nunca pensei que ia falar não assiste antes de ver o filme para não tomar spoiler. Isso é muito estranho, Enfim, uma coisa interessante para comentar com respeito a... Antes de ir para a parte treta, por assim dizer, coisas que facilitam você se prejudicar. Não sei se você está acompanhando meu raciocínio. Mas assim, é uma coisa que o Miguel fala, né, mano? Você quer evitar problema com mulher? Não se relaciona com elas. Mas, assim, é meio complicado você refutar uma coisa dessa quando coisas que nem acontecem no filme acontecem, tá ligado? Porque, tipo assim, para pra prestar atenção, se o cara fosse um completo isolado, se o cara não se relacionasse... talvez se ele fosse mulher, isso não teria acontecido na sociedade que a gente vive, obviamente. Não, até poderia ter acontecido, mas não ia pesar tanto pro lado dela, no caso, né, se fosse ela. Qual que é o primeiro tópico que você quer falar, o que você achou mais interessante? Foi eu que apresentei o filme pra ele, tá? Então jogando as 2 vezes e eu já sei um pouquinho mais, mas acho que ele acabou de ver e ele tá em choque aqui. Deixa eu fazer um Fá aqui. Ou é horrível fazer um Fá. Tô tendo dificuldade pra acompanhar o raciocínio com essa barulho na rua, mas enfim. Primeiramente, o que pesa mais na hora de descobrir a verdade? As pessoas realmente querem saber, realmente estão interessadas em saber a verdade por trás das coisas, ou elas preferem o comodismo e acreditar naquilo que é mais fácil de digerir do que realmente algo mais complexo? Cara, num filme assim, eu acho que não dá pra dizer realmente comodismo. Vamos considerar o seguinte, lá uma comunidade bem... É realmente uma comunidade, tipo assim, não um grupo de pessoas coabitando. Um grupo de pessoas coabitando, vamos pegar o exemplo de um prédio aí. Você mora literalmente, a espessura que diferencia a tua casa da casa do outro é literalmente uma parede de 10 centímetros de espessura, às vezes nem isso. É tipo assim, é isso que delimita a sua casa do outro, se você mora num apartamento. E assim, ali é um grupo de pessoas vivendo, não é uma comunidade, porque eu tenho certeza que se você mora num apartamento, você nem sabe o nome do seu vizinho. E dependendo da hora que você sai da sua casa, talvez você nem saiba se o seu vizinho é um homem ou uma mulher. Então assim, uma coisa que o filme tem realmente é uma comunidade ali, todo mundo se conhece, você... Até porque eu não sei como é que é a Dinamarca, ou a Suécia, como eu falei, eu não lembro qual país que é. Mas por ter um senso de comunidade muito grande e ser um local pacato, eu acredito que seja uma cidade de interior, cara. Eu não acredito que seja uma metrópole que é apresentada no filme. Porque eles não contam a cidade, tá? Pelo menos se conta, não dá pra perceber. E o que acontece? Tu acaba percebendo a pressão social que ele recebe ali, porque todo mundo fica sabendo e todo mundo quer excluir o cara. Mas o que acontece? Eu nem falo que é tanto comodismo do porquê que ele ficou... Por que ninguém acreditou nele. Eu falo que é mais aquele senso de proteção, sabe? Tipo, um dos seus foi atacado. Não é nem tipo... eu vou acreditar nessa aqui porque me convém. Não, eu vou acreditar porque, entre aspas, você é da tribo, sabe? Não sei se o fantasminha aí tem alguma coisa pra acrescentar. Eu percebi uma coisa. Os amigos que não leram o título do podcast... Quer dizer, acho que até no título do podcast não vai ter essa informação, mas é bom dar uma pequena sinopse, senão muitas pessoas não vão entender, porque a gente até agora não falou o tema do filme, né? A gente não disse mesmo, é verdade. A gente é meio mongol. Basicamente, é um rapaz que, além de lidar com o divórcio e com a guarda do filho, acaba sendo confrontado com uma falsa acusação de estupro de uma menor de idade. E quando eu digo menor de idade, não é 12 anos. Aquela deve ter provavelmente uns 6, 7 anos, né? No máximo. 6 no máximo, né? É muito pequenininha. E assim, obviamente ele não cometeu esse delito. É falso. Esse crime é uma acusação falsa. E a gente acaba na pele daquela pessoa. Por que não? Todo homem é um estuprador em potencial.
É tipo aquela velha Falar um word. é aquela velha expressão, todo homem é culpado até que se prove o contrário. Então, e assim, acompanhando esse raciocínio, a gente pode ter um pouco mais de vislumbre. Porque assim, não é só. Você não precisa necessariamente morar em um apartamento para não realmente conhecer seus vizinhos. Lógico que quando você mora num lugar há muito tempo, você acaba conhecendo seus vizinhos. Mas, por exemplo, eu sou um nômade de vida. Desde que eu me lembro, eu nunca fiquei mais de 7 ou 8 anos na mesma casa. Então, eu acabei me mudando com muita frequência, consequentemente, não tendo esse desenvolvimento de comunidade realmente. Aqui na rua onde eu moro, os vizinhos todos se conhecem, entende? Então, eu consigo ver mais ou menos essa comunidade, algo que eu nunca tinha visto até então. E você meio que consegue entender mais ou menos como pessoas assim realmente agem quando algo daquela comunidade faz algo ou muito positivo ou muito negativo. Cara, é o seguinte, tipo, é que ele falou, eu peguei o exemplo do prédio porque acho que o prédio é o maior exemplo disso aí, cara. Com certeza, como eu falei, você que mora num prédio, talvez você nem saiba o nome do seu vizinho. Mas é que nem ele fala, né? No caso, o Lucas, né, que é o nome do protagonista, ele não... Tipo assim, ele era só mais um na comunidade. Ele era aceito, ele tinha um grupo de amigos dele lá. Ele era aceito, cara. Acho que ele sentia um certo orgulho de fazer parte do local onde ele vivia. Mas aí acontece esse caso aí e todo mundo se volta contra ele, né? Porque, assim, ele poderia não ter uma figura importante lá naquela comunidade, mas ele era visível, entendeu? As pessoas não sabiam quem ele era. Tanto que até uma coisa que... Tem uma hora lá que, ó, primeiro spoiler aqui, tem uma hora de verdade. Tem uma hora que ele vai no mercadinho lá, ele e o filho dele, tipo, o filho dele vai primeiro. Aí o gerente chega lá, o gerente, chefe, e fala que ele não é mais bem-vindo ali, que ele sabe o que o pai dele fez e que ele não teria direito de entrar lá. Aí depois o pai dele volta lá e dá mais uns problemas, mas assim, você compreende que até mesmo um cara que provavelmente deve ter uma vida muito mais ocupada, ele mesmo ele sabia do caso do Lucas, ele sabia quem era o Lucas, entendeu? Todo mundo Então é o seguinte, conhece. só para responder essa primeira pergunta que ele falou, assim, minha opinião. No caso, se ele falou que as pessoas preferiram a mentira por comodismo, eu falo que elas preferiram a mentira por senso de comunidade, entendeu? Tipo assim, é mais comum, você, tipo assim, não é correto, mas você compreende quando alguém tenta proteger um dos seus. Não é correto, mas é compreensível, ao meu ver. Você quer passar a próxima pergunta? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, faz sentido, faz total sentido. É interessante porque a gente vai complementando a fonte de raciocínio para entender um pouco mais. Outra coisa que eu achei muito interessante tirando as questões relacionadas ao questionamento social popular, mas o efeito que uma acusação dessa pode ter na pessoa. Antes de mais nada, antes de você dar sua opinião, eu gostaria de acrescentar uma coisa. O protagonista ele passa por uma situação onde muitas pessoas, e eu digo pessoas da nossa sociedade, não estou dizendo que seja necessariamente algo que aconteça na sua região, tem 2 passarinhos ali agora. A gente não morreu, não. E assim, blackout. Poder de uma acusação. Ah, sim. E muitas pessoas não reagiriam como o protagonista. O protagonista, no meu ponto de vista, ele foi bastante frio e racional para lidar com a situação. O que talvez não aconteceria com a maioria dos homens que temos hoje. Então, só para concluir aqui, que ele ficou olhando pra minha cara, que parecia que estava desenhado, não, eu ouvi. Concordo totalmente com ele, inclusive a primeira vez que eu assisti, uma coisa que eu me perguntei é se ele conseguiria limpar o nome dele, que é outro spoiler. A história tem um final feliz, a gente sabe que na vida real, quando um cara é falsamente acusado, em 90% dos casos a vida dele vai ser destruída, mas vamos dizer assim que o filme ele joga uma white pill no final, ele acaba conseguindo contornar essa situação. Mas assim, o que eu penso é que se ele não tivesse enfrentado todo mundo, ficado na cidade e tendo que confrontar diretamente o pai da menina na frente de todo mundo, eu acho que ele não teria conseguido limpar o nome dele. Eu acho que se ele tivesse optado, por exemplo,
sair da cidade, evitar de falar com todo mundo ou viver como um excluído, eu acho que talvez ele ficaria nessa condição pro resto da vida dele. Ele que é uma coisa até no poder de falsa acusação, né? Eu não liguei muito pra isso na primeira vez que assisti o filme, que eu tava mais impressionado em saber o que acontecia, mas o meu colega aqui, ele falou que o que mais ele encabulava toda hora é que sempre que alguém falava que a menina não estava mentindo, que crianças nunca mentem, o que ele mais se questionava era por que não existia um corpo de delito, né? Que eu não manjo muito de perícia criminal nem nada desse tipo de coisa, mas envolve, né, esse tipo de situação que há uma averiguação para saber se realmente o corpo ele foi tocado, né? Vamos deixar assim. É uma coisa que não acontece porque, como falamos, né, a menina é jovem lá e ela meio que não faz nada, não corre nada disso porque todo mundo acredita na palavra dela, né? Em especial a professora que sempre falava que crianças não mentem. Então, esse é um poder assim, eu não vou entrar no mérito se era questão de, ai, por ser mulher, porque o filme é meio datado, assim, é de 2012, né? Não parece, mas 2012 já tem 8 anos. Então não era que isso tava tão forte, tipo, se ela tava meio, já tava bem camuflada, que era feminismo, esse tipo de coisa, mas eu não acho que seja o caso do filme, né? Como eu falei, regiões mais isoladas e pacatas, que envolvem uma comunidade, uma cultura, eu acho que tende a sofrer menos com qualquer tipo de intervenção de fora. Então, eu olho que a falsa acusação ali foi um negócio perigoso, mas tipo assim, só teve uma chance de redenção o Lucas porque era um local que não tinha sido tomado por ideologias ainda. Acho que se fosse, ele não teria chance. É o que eu tava falando, que se fosse no Brasil, o Lucas ele teria morrido, talvez no segundo ou terceiro dia que ele tivesse sido acusado. Agora ele vai bem completar comum. alguma coisa. Eu lembro uma vez que aconteceu no Brasil, eu lembro que passou até no jornal isso, tá ligado? Uma mulher, ela foi acusada de... Deixa o imbecil passar. É sempre quando eu vou falar, já reparou? Uma mulher, ela foi acusada de bruxaria e tal, um negócio de que ela tinha sequestrado umas crianças, e, tipo, matado as crianças. E, tipo assim, não deu nem 6 horas dessa acusação e ela foi linchada em público. Em aproximadamente 2 dias foi comprovado que a mulher não tinha feito absolutamente nada. Brasileiros. Brasileiros, eu diria, não somente o Brasil, né? Mas eu estou querendo me referir também às pessoas. É muito complicado, cara. É muito complicado porque o julgamento popular, eu diria que não é a mente popular, porque as pessoas em conjunto elas não pensam. Elas agem conforme aquilo que o grupo acredita. E eu acho que a influência do grupo pesa muito nessa situação. Porque a gente consegue ver que as pessoas que nem se conversam, quando se unem. Quando se trata de coisas assim, elas acabam se unindo, pro bem quanto pro mal. E a gente acaba vendo, às vezes, umas injustiças por parte da massa popular, entende? Então, assim, obviamente é importante ressaltar que abuso contra menores acontecem, só que é muito importante não tomar um pré-julgamento, principalmente por influência da massa. Do meu ponto de vista, eu acho que qualquer um que se deixe levar pelos outros acaba não tendo consciência, cara. E eu digo uma consciência, não consciência própria, mas consciência da sua própria vida. Porque da mesma hora em que ela está com aquelas pessoas, um dia aquelas pessoas podem estar contra ela. Olha, sobre esse último caso das pessoas se voltarem contra você, isso é uma coisa que acontece até porque... Olha, eu não sou fã de rap, inclusive eu não vou muito com a cara de Racionais MCs, mas tem uma letra que o Mano Brown fala alguma coisa assim que a multidão é um monstro sem cara e coração, que ele se refere, né, que eles não têm moral a questionar e provavelmente não vai ter remorso do que eles vão fazer, né, porque o bem coletivo, ele realmente pesa mesmo, ele não se importa se é correto ou não, ele vai ver de acordo com que a vontade da maioria, né, e é uma coisa que acontece, porque... Tipo, é óbvio, acho que no Brasil se intensifica mais porque tem a questão da impunidade, né? Porque o brasileiro, ele sente... Eu acho que é os dois, eu acho que tanto a sensação de saber que o cara que pode cometer um assassinato, ele não vai pra cadeia, como também... Eu acho que o brasileiro tem um senso de heroísmo, assim, eu não sei se alguma... Acho que faz parte da cultura instalada, mas você junta esses dois, você junta o cara que sempre quer dar uma de herói.
você junta uma justiça que ela acaba soltando falhas com certa constância, né? Você vê, por exemplo, você vê desde esferas menores, né? Como, por exemplo, que a gente fala, uma mulher que acusa um cara, o cara é morto, e depois se descobre que não é verdadeiro. E você tem casos até mesmo mais extremos, né? Como, por exemplo, de políticos que desviaram milhões, assim, do poder público, né? Pessoas talvez morreram por causa desses desvios, mas o cara ele vai ficar 3 anos em prisão domiciliar e vai pagar uma multinha que não é 10% do que ele roubou a vida toda. Então, eu acho que você junta esses dois dá um elemento perigoso. É claro, né? Sim, teve muito criminoso que realmente cometeu o delito e foi morto no linchamento, mas eu penso que mais pesado do que a dor de impotência, vamos dizer assim, a dor do remorso, né? Porque a dor de impotência seria você se controlar para você não matar o cara. Mas com certeza deve ser uma. A dor do remorso deve ser pior, né? Porque, tipo assim, a dor da impotência, se você não age naquela hora, você ainda pode agir depois. Tipo assim, se você decide não agredir o cara porque você não sabe se ele realmente cometeu o crime. Mas depois você realmente descobre que ele cometeu. Você pode ficar bravo porque você poderia ter impedido alguma coisa e não impediu. Mas diferente do remorso, você tem como reverter o remorso? Não, né? Se você mata um cara que não fez nada, até o último dia da sua vida você vai viver sabendo que por causa de um erro seu alguém não está mais vivo. E não tem nada que você pode fazer para resolver esse tipo de situação. Você carrega sangue nas mãos. E não tem volta. Aí o que acontece? No caso do filme, é óbvio, né? Dinamarca, país de primeiro mundo, né? E tal. Eu não sei como é que funciona o Código Penal lá, mas se a população não se revolta a nível de querer matar o cara na paulada, eu acho que pelo menos o Código Penal deve ser satisfatório. E é óbvio, né? Tipo, uma coisa interessante do Brasil, até dentro, né, nem envolve tanto assim mais esse tipo de questão, é que assim, o brasileiro, o lado bom é que como é um país muito descentralizado, por mais que não pareça. Porque, tipo assim, você não vê as pessoas seguindo um padrão. Na mesma rua que você tem uma pessoa que supostamente é engajada socialmente, questão de sociologia, que fala que ai, não é não, respeitem as mulheres, esse Me tipo de too. coisa, me too. Na mesma rua você tem um tiozão no Zap que quando fica bêbado, passa a mão na bunda da mulher na bunda da mulher do dono do bar, fica por isso mesmo, no máximo o cara toma um tapa e ele não tá nem aí, entendeu? Ou então o dono do bar passa a mão na bunda do cara. Da mulher do cara e, tipo assim, o cara pode até puxar um 38 e decidir dar um tiro no cara, mas fica por isso mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o Brasil ele é meio descentralizado nesse aspecto, ninguém segue propriamente uma ideologia. Você tem pessoas engajadas porque pra mim isso é tudo um bando de idiota. Mas se você tem pessoas engajadas na sociologia, nas questões sociais, assim como você, na mesma rua, que eu falei, no mesmo convívio, tem pessoa que não dá a mínima pra isso, entendeu? Isso é uma coisa boa, porque é óbvio, eu acho que uma pessoa que passa a mão na bunda da outra tá errada, mas eu também acho que uma pessoa que fica falando que Depende não do, é con- não... depende do contexto. É, óbvio, depende do contexto. Eu acho que... eu acho que esse tipo de pessoa tá errada, mas assim como eu também acho que mulher que fica falando que tem que existir direito, e algumas outras coisas só pra justificar alguma acusação, eu também acho que é mais macaco ainda, entendeu? Mas eu acho que se mantendo nessa situação que a gente tá agora, é preferível do que você tender para um dos dois lados, porque pode acabar piorando a situação. Mas é realmente isso, não o poder da acusação é forte e aqui no Brasil é mais pesado porque a gente não tem um código ético pré-estabelecido, é muito descentral o código moral aqui. Você quer partir para a próxima questão? Você quer falar um pouco do caso que aconteceu no filme? Do caso que aconteceu com o rapaz? Qual o caso especificamente? Tipo, dele com a namorada ou dele com a menina? Não, dele com a menina. Tá, enfim. Depois a gente fala do namorado. Ó, o caso da menina é o seguinte. Primeiro, é que não é uma coisa, eu não sei se vocês vão ter a mesma perspectiva de mim, mas você vai assistir o filme, você vai começar com ódio da menina pelo que ela fez. Mas, Eu não come... Só te cortando. Eu não fiquei com raiva da menina no início, não. Fiquei com a raiva da menina depois. Não, eu fiquei com a raiva da menina no início por causa do que ela fez. Mas se for assistir o filme, não sei se vocês tiveram uma mente semelhante à minha, talvez você vai achar. Você até vai perder um pouquinho do ódio, você ainda vai ter, mas você vai perder um pouquinho da raiva e você vai começar a ter mais raivas assim nas pessoas. Porque, tipo assim, não chega a ser algo sério. Que nem eu falei, vamos considerar assim características de assédio que aconteceu no filme. Primeiro, não tem porque pra ter, você tem que agir.
Se uma pessoa age contra você, então quem foi assediado foi você. Mas ainda assim, cara, não dá pra considerar alguma coisa que foi realmente pesado, vai. No máximo uma cartinha e um beijo lá. Que ok, já é uma coisa a se considerar quando tem uma diferença de idade gritante, no caso uns 6 a 4 anos, e no filme acho que tem uma hora que a ex do cara fala que acho que ele tem uns 42, 43. Mas assim, não chega a ser algo grave igual ela relata lá na mentira. Mas assim, é um poder que uma criança de 4, 6 anos não vai distinguir, entendeu? Alguém que botou isso na cabeça dela. Porque depende muito da forma de criação, né? Os pais dela brigavam muito no início. É assim, é interessante aquela cena que você estava zoando, tá? A cena inicial, dos meninos indo pro quarto ver pornô de travesti. Pra variar lá, o moleque mostra pra mim. É, assim. ele literalmente, você vê a influência que a menina teve. Então, ele chega assim, tá aqui, ó, o tamanho do negócio, não sei o que, não sei o que. Aí a menina ficou com aquela imagem na cabeça, porque vamos combinar, você tem 4, 5 anos, viu umas coisas dessa, você vai ficar com essa imagem na cabeça. E aí, é muito fácil para uma criança associar uma coisa dessa com, sei lá, a decepção amorosa que ela teve com 4, 5 anos de idade, porque infelizmente é muito mais comum ver essa... Não tô querendo ensinar nada aqui, mas é muito mais... As meninas costumam ter uma percepção amorosa muito mais rápido que os meninos, entretanto, a dos meninos é mais forte. Então, elas conseguem assimilar isso um pouco mais rápido, isso já é comprovado, inclusive. Só que o que acontece, infelizmente, no filme é literalmente uma... Como é que... Quando alguém não entende, se desentende, foi um desacerto, basicamente. Foi causas aleatórias geraram um problema muito, muito grave na vida de uma pessoa. E nada disso foi levado em consideração, porque todo mundo estava preocupado em defender uma verdade que não existia. Então, o caso é que eu falei de verdade que não existia. Já entrou no que eu respondi, que eu acredito que fosse mais essência de comunidade. Mas assim, o principal problema é que nem eu falei, é que nem você disse, o meio influencia muito, até por causa do... Se você for ver no começo, tipo assim, é óbvio, né? Depois eu acho que os pais, eles aprendem um pouco a se preocupar mais com a filha, mas você vê que no começo era um lar desestruturado e que... Tipo, não desestruturado financeiramente, né? Porque acho que não deve ter muita gente pobre na Dinamarca, mas assim, era desestruturado porque os pais brigavam com uma certa constância, a criança, vamos dizer assim, ela teve um fácil acesso à pornografia de travesti. Foi literalmente fácil, assim, foi tão fácil que até jogaram assim na cara dela as fotos. E outra, a única pessoa que realmente, assim, tinha um cuidado, talvez até afetivo, tipo assim, eu não acho que o Lucas ele gostava dela como pedófilo, mas assim, gostava dela como criança, Você né? não acha? Isso Não, isso é óbvio. Mas assim, eu falo que ele tinha um afeto por ela como uma aluna e talvez até como uma amiga, né? Porque ele sempre tenta ajudar ela lá. Tem uma hora que, até no começo do filme, ela acaba se perdendo e ele leva ela pra casa, ele acaba levando ela pra escola. Então talvez ela tivesse uma certa afetividade por ele ter uma figura paterna e masculina que o pai dela não tinha, já que o pai dela tava sempre brigando, o cara às vezes chegava alcoolizado em casa. Talvez não fosse muito presente, né? Já que ele não ordenava muito. E você acaba formando esse tipo de situação, que era um terreno basicamente fértil, né? Porque ela gostava do Lucas, mas porque o Lucas ele era um cara consciente de que aquilo ali era imoral e que perante a sociedade ele poderia ser preso até mesmo morto, ele acaba negando, né? Ele não aceita o que ela faz lá e ela acaba inventando esse tipo de mentira. Mas o que eu começo a perceber assim é que ela fez um ato de imprudência, ela acaba, não vou dizer se redimindo, mas ela acaba percebendo, assim, depois de algumas coisas que acontecem, o peso do que ela fez lá, que eu acho que o principal motivo dela ter acusado não foi intencionalmente pra... Tipo assim, eu acho que foi pra ferrar um pouquinho com o Lucas, mas eu não acho que ela tenha pegado o sentido da proporção que é pegar. E ela até tenta se redimir, mas é um negócio que não acontece porque as pessoas, elas já não querem mais saber, sabe? Uma vez, algumas coisas não tem como voltar à ordem antiga. Não sei se o Ghost vai querer complementar alguma coisa. Isso é fato. Mas, nada a cimentar.
Nada assim, tá. Sim. A gente pode continuar. Uma coisa também sim, deve ter rolado um corte meio abrupto aí, se você percebeu. Se você não percebeu, muito obrigado. Continuando. Sempre que eu vou gravar, alguém passa. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Enfim. Que eu vou gravar não, que eu vou falar, né? Parece que eu abro minha boca, um carro faz da minha boca assim. Enfim. O que geralmente acontece nesse tipo de coisa, né? A gente acaba pegando umas breves ilustrações disso que eu estou tentando dizer. Mas é basicamente o efeito que algo assim tem ao seu redor, nas pessoas ao seu redor. Pessoas que você ama, coisas que você ama. O efeito negativo que algo assim pode gerar como é que eu posso dizer? Na sua vida, não só infligindo a sua saúde como pessoa, como também nos seus familiares, nos seus amigos, naquilo que você tem. Por exemplo, aquele relato da bruxa que eu te contei. Tacaram fogo na casa da mulher. Caralho, mano, ela foi atacada, não foi atacada por nego de periferia, foi atacada por inquisidores. E, se não me engano, eu posso estar errado, mas ela tinha um carro, queimaram o carro dela também. Você conseguiu reparar algum reflexo assim no filme? Cara, eu penso que é o seguinte, é o que eu falei, assim, pegando em comparação com o caso da bruxa ele tem um final mais realista, né, já que pouquíssimos casos mesmo, o cara que ele, até mulheres, né, no caso da bruxa, não importa o ser humano. Ela não era assim, bruxa, coitada. eu sei, que vamos denominar assim. Sim. Mas, assim, ela era ruiva, coitada. Assim, tipo, é difícil, pouquíssima gente que vai ser acusada de algum crime sério vai conseguir provar sua inocência, principalmente se ele mora numa área de risco. Até porque mesmo se você mora numa favela ou em algum lugar dominado pelo tráfico. Existe a justiça do tráfico. Existe a justiça do crime, exato, o julgamento. Então, assim, é muito mais improvável. Mas o caso do Lucas eu não falo que realmente teve um reflexo financeiro, né? Que você acabou falando que, por exemplo, a mulher perdeu o carro. Não chega a ter isso aí. O máximo você pode dizer é um vidro quebrado lá com uma tijolada, mas disso não passou. Você esqueceu de um detalhezinho. Tem o cachorro também. A cachorra, acho que é a cadela. A cadelinha. Mas assim, eu não falo que chega a ter um negócio pesado, assim, por exemplo. Eu não teve que começar a vida dele do zero. Mas tem efeitos que não ficam nunca, que nem eu estava falando, assim, algumas coisas são incapazes de voltar para o estado natural. O maior exemplo é o final do filme, que aqui, outro spoiler, ele consegue, não falei o final feliz, é que ele consegue reverter a situação, ele volta a se aceitar em sociedade. Mas tem uma hora, a última cena do filme, ele tá na floresta, tipo, a caça tem o sentido metafórico, mas também tem o sentido real, e uma pessoa dá um tiro de aviso nele. Tipo, é de aviso porque se for perceber, o cara poderia muito bem ter matado o Lucas na hora, com um tiro de aviso. Mas ele não consegue ver quem é por causa do reflexo da luz e o que você pode tirar daquele tiro ali? Era uma metáfora, né? Por mais que você seja inocentado, você nunca vai ser totalmente aceito novamente, entendeu? É que no caso, assim, se você tá com um monte de balão, assim, você solta eles vão subir, obviamente. Aí você pega um elevador, assim, um prédio que está do lado, e você sobe. Se você chegar até o topo, talvez você consiga recuperar alguns balões, mas não todos. O que é isso aí? Você não consegue, tipo, a metáfora que eu estou querendo dizer, que você não consegue voltar a deixar algumas coisas como eram antes. Talvez ele fosse aceito na comunidade dele de volta, as pessoas voltassem a confraternizar com ele, que é o que acontece. Talvez ele não fosse mais visto com maus olhos quando ele fosse lá no mercadinho que ele sempre ia. Talvez até mesmo recuperar do emprego, que ele trabalhava numa creche. Mas assim, algumas pessoas ainda não vão aceitar o que ele fez porque na mente delas aquilo ali era a verdade absoluta de que ele teria sido um pedófilo. Então é um problema sério assim porque é impossível dele ser resolvido completamente. Algumas coisas dá pra você consertar, mas alguns efeitos ainda ficam, não tem uma restauração completa. Que é o caso do final. No final, pra mim, eu enxergo aquilo como uma metáfora. Você não vai ser aceito totalmente, igual você é. Algumas pessoas ainda vão te odiar. Não sei se ele quer acrescentar alguma coisa assim, que essa na minha concepção é isso. E entra um pouco naquele lance do MGTOW. Porque assim,
eu vou ser um pouco presunçoso no que eu vou dizer, mas também é assim, eu gosto de deixar bem claro que muitas das coisas que eu falo não necessariamente representam a minha opinião completa, mas sim um tipo de pensamento que pode ser acrescentado ao debate, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Algumas pessoas podem dizer que por experiências negativas que aconteceram com um homem em específico e por elas terem acontecido com determinada frequência, isso faz com que o homem tire uma conclusão. Por exemplo, mental. Lembrando que eu estou dizendo de um ponto de vista pluralizado. Isso. Não é sua opinião. Alguém chega assim e diz: eu tive diversas experiências negativas com mulheres e logo isso conclui que elas tendem a ter um comportamento errôneo que vai me prejudicar em algum momento. Isso é só um exemplo. Essa pessoa, esse mental no exemplo, ele tá tendo a mesma mentalidade que uma pessoa nesse tipo de situação pode ter. Ou você discorda? Cara, eu penso que é o seguinte, você pode ter algumas experiências, assim, ela vai refletir no seu meio de vida, mas talvez ela não reflita como verdade absoluta. Que é que nem o caso do Lucas, assim, entendeu? Tipo, quantas pessoas, quantas crianças denunciam falsamente, possa fazer uma falsa... Não, eu dou risada, mas é zoado demais, mano. De uma criança que ele estuprou, já apareceu outras assim no barco. Não, mas assim, tipo assim, quantas pessoas no mundo vão realmente, quantas crianças vão realmente acusar algum cara de estupro, falsamente, óbvio. Mas assim, realmente uma parcela baixa. Mas assim, é óbvio, né? Existe a generalização, mas acho que é um lado que você tem que olhar de dois aspectos. Eu acho que a pessoa tá errada quando ela, tipo assim, óbvio, a sua experiência de vida vai dizer muito, mas eu acho que não dá pra você tirar uma conclusão absoluta dela, porque você não é a regra, você é a exceção. Até porque eu acho que quando alguma coisa se torna regra, porque ela acontece com muita gente. E quando acontece com muita gente, vira um modelo você evitar aquele tipo de coisa. Um exemplo é que eu acho que o MGTOW ele seria muito mais forte se realmente todo caso que você se relacionasse fosse um caso hipergâmico, você tomaria um chifre, ou que desse algum outro problema mais sério, assim, por exemplo, você perder bens que talvez tenham levado uma vida inteira para você conseguir. Tipo assim, eu acho que até já outra coisa interessante sobre o código moral das pessoas. Eu acho que todo mundo hoje tem um problema de distinguir o que é justificável e o que é compreensível. Existe uma diferença entre os dois. Justificável dá razão. Tipo assim, aquele comportamento é aceitável por causa disso. Agora, compreensível não é justificável, compreensível é ainda errado. Você consegue entender o que levou a pessoa a fazer aquilo ali. Por exemplo, o trauma, uma má experiência, faz você compreender por que a pessoa é aquilo ali. Igual, por exemplo, você compreende por que um cara que tomou 3 chifres na vida, talvez perdeu um carro e não pode ver o filho, você entende por que um cara desse se torna militar. Mas assim, mas é justificável, tipo assim, o cara ele tomar aquilo ali? Não, porque ele é um episódio, ele é um caso. Se realmente todo cara assim tomasse uma quantidade alta de chifre, perdesse a guarda do filho, você compreenderia. Eu acho que deixaria de ser exceção e se tornaria regra. Eu acho que uma coisa ela deixa de ser justificável, deixa de ser compreensível, passa a ser justificável quando se torna uma regra, entendeu? Então, tipo assim, igual por exemplo, não dá pra concordar. Quer dizer, eu concordo com muita coisa que o Miguel fala, mas, por exemplo, eu não consigo tomar como, por exemplo, alguém que fala pra você não relacionar com mulher porque o cara teve uma experiência ruim. Não, eu acho que o cara deveria falar, você não deve relacionar com a mulher porque talvez você tenha algum tipo de problema, não vale a pena, ou porque você pode estar fortalecendo o Código Civil que é misândrico hoje. Então, se você for levar questões que envolvem a regra, torna justificável. Quando você pega justificativas que envolvem a exceção, no caso a sua história, se torna compreensível. E é isso assim que eu penso assim mais. Eu acho que existe uma diferença assim. Eu acho que o MGTOW ele só
ele só torna correto quando ele pega a regra e não a exceção. Não sei se ele quer acrescentar alguma coisa. Pode existir um paralelo, inclusive, com respeito ao MGTOW. Por exemplo, uma vez, você vai entender o que eu vou dizer agora. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, a gente estava junto conversando. A gente vai dar uma pausa, por assim dizer, essa aqui vai ser a primeira parte, dando uma outra. Segue com outro podcast, essa aqui vai ser a parte 1, parte 2 vai vir depois. Muito obrigado, valeu.